Olá, queridos, queridas, participantes do canal, as pessoas que nos acompanham aqui no canal do Portal da Rosa Dourada, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, aqueles que nos visitam ocasionalmente, sejam todos muito bem-vindos. Olha, hoje eu vou conversar com vocês sobre a magnetização da água através da oração de Maria Madalena. É um conteúdo que nós vamos trazer para vocês como fonte de saúde, de promoção da saúde física, emocional, mental, emocional e espiritual. Eu trouxe um conteúdo que ele é muito importante para a gente refletir sobre a água. Existe um senso comum, né? Eu tenho, muitas pessoas têm, de usar a água simplesmente como algo que é para matar a sede, né? Mas a água, ela é um veículo com uma energia e com uma emanação muito maior do que um simples impulso, né, de estar curando a nossa sede. A água, ela é veículo ela é veículo de energia, de fluido, de fluidez na vida, né? Então, assim, para poder fazer esse estudo das águas, eu utilizei esse livro aqui da Nereida, assim, como subsídio, como estudo. Ele vai sair aqui de cabeça para baixo, se eu mudar não vai adiantar nada, eu vou ler para vocês o título dele. As ações aplicadas do nutriente água, Nereida Fontes Vilela. Eu super recomendo esse livro, se vocês quiserem aprofundar nas questões da água e nos efeitos dela, né, no nosso corpo. A Nereida é uma profissional da leitura corporal, e ela traz a água sob essa perspectiva para nós. E eu vou trazer um pouco aqui do que ela fala sobre a ordenação da água. Ordenação da água no corpo humano. É um capítulo do livro dela, e eu vou dar aqui, falar um pouco sobre esse capítulo, ok? Bom, nesse capítulo, a primeira reflexão que ela traz para nós é sobre a quantidade de água que nós temos no nosso corpo humano. O corpo humano de um adulto tem 57% de água e 60% do nosso volume corporal, né? É muita coisa, né? Pensando bem, se nós perdermos água, nós vamos ser reduzidos por mais da metade do que nós somos hoje, que nós temos hoje de corpo físico. Só para a gente ter uma ideia da importância da água, né? Então, assim, 57% do nosso corpo humano é líquido. O veículo da liquidez é a água. É a base, o elemento base de um líquido é a água, né? Ela tem, a água é parte de um elemento líquido, né? Importante em quase tudo, em quase todas as coisas que nós fazemos na vida. Se nós formos colocar o líquido, né? Se nós formos considerar o líquido, a base do líquido é a água, ok? Bom, só para a gente refletir mesmo, tá refletindo, trazendo alguma reflexão sobre isso e falando um pouco sobre essa questão da água, né? No nosso organismo, os efeitos dela na nossa vida e como nós, ao imantarmos o elemento água, estamos colocando propriedades curadoras nesse veículo. Então, o líquido, nosso corpo humano, esse líquido que nós temos, que representa 60% do nosso corpo humano, ele tem a função ele vive no nosso corpo, vamos dizer assim, dentro das nossas células e entre os tecidos do nosso corpo. E eles têm funções específicas, por exemplo, mesmo uma célula
que ela tem um líquido dentro dela, o processo de distribuição é o mesmo. O processo da água é muito semelhante, só que a concentração nas células muda, o que faz uma grande diferença no nosso corpo e na nossa vida. Se nós formos considerar a água, né, ou o nosso corpo humano, não só como um corpo mecânico, mas um corpo que é movimentado por energia, que é movimentado por influências espirituais, que é movimentado pelo aquilo que nós comemos, por tudo que nós bebemos, enfim, um corpo que ele está sujeito, né, o sujeito ou ele é receptor daquilo que nós colocamos nele, ok? Então vamos lá, o que Nereida nos traz aqui? Eu vou ler um pouco, sinto muito, mas eu vou ter que ler, né, porque é muita informação, e ela nos fala o seguinte, tá? Eu vou tentar aqui fazer de uma forma que fique menos cansativo possível. Bom, ela fala que o líquido que está entre as nossas células, ele tem uma composição similar nos aproximados 75 trilhões de células que formam o corpo. Isso é muita coisa, né? A gente pensa, não tem assim, a gente realmente, né, não pensa que ao tá ingerindo um líquido, nós estamos influenciando 75 milhões de células, né? Bom, então vamos lá. 75 trilhões. Olha a dimensão disso, né, gente? É uma coisa bem interessante para a gente refletir. Eu não gostaria de trazer para vocês simplesmente a magnetização da água sem a gente pensar na dimensão universal que ela tem, na dimensão divina que a água tem. Então, vamos lá. Ela nos diz o seguinte, que esse líquido, né, que intramolecular, constitui o meio que processa ações para a vivificação da forma, ordenação das transformações essenciais ao desenvolvimento, a representação do sentido de exclusividade e o uso do poder da autoconstrução. É o campo onde acontece a alquimia da vida. Ou seja, a mágica da vida, né? O líquido extramolecular, né, que é definido pelo líquido que fica nos tecidos, entre as células, ele integra e interage a matéria e a energia e modela e sustenta o corpo físico. Bom, tem outras funções, né, dos líquidos, de acordo com os órgãos, eu vou só trazer aqui para vocês as funções. Os líquidos dos ventrículos cerebrais e espaços do cérebro e da medula espinhal que materializam as emanações do centro de força e distribuem as funções de pulsões da vida. Olha só, gente, pulsões para viver. Olha o significado do gole d'água, né? Vamos pensar assim, claro que não é simplista assim, mas existe um significado muito grande quando a gente toma um copo de água, ou quando a gente traz a água para esse lugar de fonte divina, né? De fonte de vida, divina de vida. Vamos lá. Ela fala que eles são fonte de pulsões de determinação, de vontade da vida, eu já falei, promovem a disponibilidade para o experimento, para o experimentar, né, da vida, funções perceptivas, distribui os recursos necessários à ação e realização através do líquido de trato gastrointestinal.
ou seja, o trato gastrointestinal distribui os recursos necessários à ação e realização, aquilo que nós fazemos na vida. É o meio que a tudo une, que gera a continuidade, movimenta nutrientes e substratos e sustenta a constante atividade e expressão da vida. Bom, gente, é só uma reflexão mesmo para a gente na próxima quinta-feira fazer nosso trabalho de imantação da água, de magnetização da água. Para a gente fazer isso na quinta-feira, se vocês forem fazer junto comigo, eu sugiro água mineral, né? Mas se não tiver qualquer água, em temperatura ambiente, e nós vamos fazer essa oração de imantação, de magnetização, com a oração de Maria Madalena. Vocês localizam ela na playlist do canal, lá no canal do Portal da Rosa Dourada, e nós vamos fazer a oração a segunda oração, em que ela, a imagem dela é com um manto dourado, se vocês quiserem dar uma olhada lá antes da gente fazer a oração. Todos convidados para, na quinta-feira, estarem junto conosco aqui do canal, fazendo essa imantação, né? Essa magnetização da água, pela oração de Maria Madalena, através dela, para que ela possa nos ajudar na ordenação, na nossa cura, se a gente estiver precisando, na leveza, em coisas que o nosso organismo, a nossa mente, o nosso espírito estão precisando para ter a devida funcionalidade na vida, né, gente? Aguardo vocês. Um abraço.